Fala pessoal, beleza? Então a gente tá agora no estudo 7 e o texto está lá em Gálatas, do versículo 11 ao 16, que vai dizer o seguinte: Paulo repreende Pedro. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: Se você, que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Amém? E que Deus fale essa que ele fale através dessa palavra ao nosso coração. Pessoal, é o seguinte, iniciando aqui o estudo. Paulo e Pedro nem sempre tinham a mesma opinião. Lemos aqui a respeito de um sério desentendimento. Isso, porém, motivou Paulo a resumir o seu evangelho como justificação pela fé e a nos lembrar que toda a vida deve ser pensada e vivida pelos cristãos em consonância com essa verdade maravilhosa. Que verdade maravilhosa? Que nós somos justificados pela fé e não por obras. A questão da comida. O que fez com que Paulo se opusesse a Pedro? E a resposta está lá no verso 11. O fato de Paulo ter visto em Pedro uma atitude repreensível, uma atitude que não correspondia com o evangelho. Então, assim, Paulo viu que Pedro tinha tomado uma postura de hipocrisia mediante o evangelho. Qual é o referencial? O referencial é o evangelho. E aí, isso fez com que ele pudesse chegar em Pedro e repreendê-lo, porque ele se tornou repreensível. A segunda pergunta é: a verdade do Evangelho não respeita reputações. Então, o Evangelho ele é acima de qualquer nome. Então, por exemplo, Pedro era um grande apóstolo. Pedro conviveu com Jesus. Pedro foi instituído por Jesus como aquele pastor que era para cuidar das ovelhas. Então, Pedro era uma pessoa muito respeitável. Contudo, no entanto, todavia, o que a gente pode observar aqui é que Pedro não tinha uma reputação maior que o Evangelho. Então o Evangelho permitia que até o mesmo Pedro fosse repreendido. Então o Evangelho está acima dessas reputações. Continuando o estudo. Pedro anteriormente estava comendo com gentios, mostrando que ele os considerava iguais, membros do povo de Deus por meio da fé, sem nenhuma necessidade de que guardassem as leis judaicas referentes à alimentação. Então Pedro estava lá e ele estava tranquilão, estava assim, tipo, eu sou judeu, ele é gentil, mas temos a mesma fé que está baseada em Cristo Jesus, então somos irmãos, somos iguais. E aí o que foi que aconteceu? Leia Atos 11, do 1 ao 18. Esse texto é justamente aquele texto que a gente já viu na célula, onde Pedro estava na casa de Simão, trabalhava com couro, ferro, especiarias, e ele recebe uma visão de Deus enquanto a comida dele está sendo preparada, ele está com fome, onde há quadrúpedes e outras espécies de animais. E ele diz: Senhor, não posso comer porque eu não como nada que é impuro. E aí o Senhor, nessa revelação, diz: não chamo de impuro aquilo que eu tornei puro. Então é justamente isso que aconteceu com Pedro nessa passagem, ok? Então, continuando aqui. A gente já tem uma ideia, já leu Atos 11, do 1 ao 18 em outras células. E continuando o texto. Em primeiro lugar, porque Pedro havia começado a comer com os gentios. Pela experiência que ele viu, onde ele entendeu que aquele que é feito puro por Deus, ele realmente é puro. Então, a partir daí, ele viu os outros como iguais a ele, a partir do momento em que Cristo os chama para si. O que fez com que ele parasse de comer com os gentios. Gálatas 2, versículo 12, vai dizer o seguinte: De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se. Por quê? Porque estava temendo os da circuncisão. Então ele, por temor a homens, não comeu, justamente
por ter esse temor acima de Deus, temor aos homens. Então, continuando. O que você acha que Paulo quis dizer quando falou que Pedro não estava agindo conforme o Evangelho? Bem, na verdade ele estava dizendo que Pedro, mudando sua postura, antes a postura dele era considerar o outro que foi aceito como irmão, um igual na fé, ele estava mudando a postura e voltando àquelas práticas onde sempre os judeus colocavam como melhor que o gentio, e não era isso que deveria acontecer. Ok? Continuando. Porque Pedro estava sendo particularmente hipócrita em suas atitudes em relação aos cristãos gentios, com medo da repreensão pública. Porque naquela época, se você era um judeu, você comia com o gentio, caramba, aí tá andando com pecador, então deve ser pecador. Então, na verdade, ele estava passando para os outros uma ideia de pureza, não porque eu sou puro, não sei o que, e não era isso que era para acontecer. A sociedade tinha que ver que quem aceitasse a Cristo fazia parte de uma nova família, que independia da sua nacionalidade, independia da sua raça, independia de qualquer coisa. Então era justamente isso que deveria acontecer. Qual foi o efeito das ações de Pedro? Até Barnabé, né, tinha se deixado levar pelo pecado. Então, o efeito daquilo que Pedro, que era o líder, causou foi levar outros consigo por conta de um pecado seu. Entendeu? Então, é justamente isso que acontece. Então, aí uma coisa que chama a atenção: Pedro era líder. E a postura do líder, a queda do líder, o fracasso do líder, leva outros consigo. Então, haveria de ter um maior zelo por parte de Pedro pela palavra e um temor, acima do temor aos homens, que não deveria haver o temor a Deus em primeiro lugar. A resposta do Evangelho. Observe que Paulo não diz simplesmente que aquilo que Pedro está fazendo é errado. Ele se concentra em verificar se as ações de Pedro estão conforme a verdade do Evangelho. Como Paulo diz que alguém é justificado? Pela fé. O que Paulo descarta como maneira de ser justificado? Obras da fé. Então ele está dizendo, ó, você é justificado pela fé, cara. Então você tem essa liberdade de comer com aqueles que também foram justificados pela fé. E não por obras. Então você não precisa agir, tipo, se afastando. Você não precisa agir como se você fosse melhor. Não, você é justificado pela fé. Então não tem nada que você possa fazer que Deus ele ame mais ou menos. Mas por ser justificado por essa fé, você tem a responsabilidade de obedecer a Deus. E em obediência a Deus, você vai observar que os gentios, salvos por Deus, são seus semelhantes, são seus irmãos. Então era justamente isso que ele deveria fazer. Continuando. Pedro e Paulo eram ambos judeus circuncidados que haviam passado a vida buscando obedecer à lei de Deus. Porque é importante que eles ainda precisassem ser justificados pela fé em Cristo. Pela obra, não é, mas pela fé. Então eles precisavam ser justificados porque eles haviam tido uma vida toda de obras. Mas as obras, elas não são um elemento salvífico. A fé é. E por consequência, a fé, a gente age, reconhecendo o senhorio de Deus e pela gratidão que nós temos a Ele pelo que Ele fez por nós. Então, as obras não levam a gente à salvação, mas por ser salvo, fazemos as boas obras. Ok? Continuando. A palavra justificação é o termo jurídico. O oposto de justificado é condenado. Em Cristo, embora sejamos pecadores, não estamos sob condenação. Deus nos aceita apesar do nosso pecado. Desse modo, a justificação se refere ao fato imerecido de Deus em tornar um pecador justo perante Ele. Ele não apenas nos perdoa de nossa culpa, mas também nos trata como justos, como participantes de seu povo, puro e irrepreensível. E qualquer pessoa pode ter acesso a tudo isso simplesmente por meio da fé. Então, como é pela fé, basta que a gente creia em Deus. Ah, então quer dizer que eu nunca mais vou pecar? Não. A gente continua pecador, mas não se trata do que a gente faz. Se trata do que Cristo fez na cruz por nós. Então, quando Deus olha pra gente, Ele olha um pecador, e como Ele é um juiz justo, que não aceita suborno, propina, Ele vai nos condenar, Ele tem que nos condenar, Ele é justo. Só que quando Ele olha pra gente, nós que fomos justificados por Deus, nós que o aceitamos, na nossa frente está Jesus. E aquilo que Ele fez é imputado por justiça sobre nós. Então é justamente isso que acontece. E aí por Ele ver que não é o meu, Ele não olha essencialmente o meu pecado. O que Ele vê
é que o preço pelo meu pecado foi pago por aquele que é perfeito, que é o próprio Deus, Jesus. Continuando. Qualquer pessoa pode ter acesso a isso por meio do quê? Da fé, como dito anteriormente, que é o elemento da salvação. Aplique. Por que a justificação pela fé é um tema tão empolgante? Porque não tem nada que a gente possa fazer para ser salvo, a não ser ter fé em Deus. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, para todo aquele que tenha fé nele, na obra dele, que acredite nele, tenha vida eterna. Continuando, quais são as leis mais fáceis de pensarmos que irão nos justificar perante Deus, de modo que paremos de confiar somente no Senhor Jesus? Bom, tem o legalismo. A gente pode ver pessoas que são legalistas, né? Por exemplo, os neopuritanos. Então eles chegam a interpretar a Bíblia de uma forma tão errada que eles acreditam que aquelas obras que eles podem fazer podem justificá-lo. E isso não é correto. Tem até alguns que não pensam que aquelas obras vão justificar, mas vivem como se isso acontecesse. Então dá no mesmo, ele só não fala isso. E o oposto a isso é o liberalismo. Né? Então aquele, eu sou salvo pela fé, e como eu não posso fazer mais nada que Deus vai me amar mais, vou viver de qualquer forma. Isso é muito perigoso. E correntes desse liberalismo a gente pode citar, por exemplo, feminismo. A gente pode citar, por exemplo, qualquer movimento de rebelião, qualquer coisa que está na igreja que pode mostrar pra gente que, caramba, eu sou salvo, salvo uma vez, salvo para sempre. Não importa o que eu faça, então eu posso fazer qualquer coisa. E não é assim que acontece. Porque aí você cai naquele erro, não. Então você vai estar sendo justificado não pelas obras, ok, pela graça. Mas na verdade, a salvação verdadeira, que é justificada pela graça, ela se expõe através de obras. Então, na verdade, o que esse pessoal está dizendo é assim: como não importa as obras, eu vivo de qualquer jeito. E não é assim que uma pessoa convertida por Cristo vive. Uma pessoa que é salva por Cristo procura viver de conformidade com aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Então, se ela não vive dessa forma, está entrando no liberalismo que leva à perdição. Assim como aquela outra pessoa que vive pelas obras que também leva à perdição. Então, devemos ter cuidado com a religiosidade no sentido pejorativo, porque tem a religiosidade no sentido bom da palavra. A própria Bíblia vai dizer, né, o próprio Jesus. Então, existe a religião pura e imaculada. Existe a religião boa, com certeza. Mas no sentido pejorativo da palavra, não agir com conformidade com a religiosidade. E sempre devemos agir em conformidade com a palavra de Deus, com a Bíblia, com as Escrituras. Então que Deus use esse texto para falar aos nossos corações que a gente vive uma vida baseada na fé em Deus e em obediência à sua palavra. Valeu, galera!